Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal. No vídeo de hoje eu trago para vocês mais um relatório gerencial HGLG11, fundo de logística. Então, se você é novo no canal, já chega deixando seu like, se inscreve aí no canal, ajuda o canal a crescer. Bora pro vídeo. Bom pessoal, esse é o relatório gerencial do HGLG11, fundo de logística, relatório de agosto de 25. Informações gerais aqui do HGLG. O fundo tem por objeto a exploração de empreendimentos imobiliários voltados primordialmente para operações logísticas e industriais, por meio de aquisição de terrenos para sua construção ou aquisição de imóveis prontos para posterior alienação, locação ou arrendamento, inclusive bens e direitos a eles relacionados, bem como outros imóveis com potencial geração de renda e bens e direitos a eles relacionados, desde que atendam à política de investimento do fundo. O fundo teve início das suas atividades em março de 2011, o código de negociação é o HGLG11, o gestor do fundo é a Pátria Investimentos e a taxa de administração total é de 0,6% ao ano sobre o valor de mercado do fundo. Aqui a gente vai falar um pouquinho sobre o comentário da gestão. Destacamos abaixo as principais atualizações do fundo no mês. Em agosto, o fundo apresentou uma receita total de R$ 1,19 por cota, o que levou o resultado distribuível de 0,95 centavos por cota. Neste mês, o fundo não teve nenhum impacto extraordinário relevante para ser informado pela gestão. Neste mês, a distribuição foi de R$ 1,10 por cota, que será pago no dia 12/9. Com essa distribuição, o fundo mantém uma reserva acumulada de 50 centavos por cota. Com relação à movimentação de locatários, apesar de algumas movimentações, o fundo manteve a vacância física em 3% no mês de agosto. Neste mês, tivemos a expansão da Shopee, 9.500 metros quadrados, em Betim, que foi compensada pela devolução da Infracommerce, 8.000 metros quadrados, no DCR. Foram renovados os contratos da Brascabos, no HLG Rio Claro, da Algartec, no Techtown, e da Quick, no HGLG Goiânia. No Cislog Galeão, temos saídas anunciadas que devem ocorrer nos próximos meses e que somam 3.700 metros quadrados e uma entrada de 1.000 metros quadrados no HGLG SJC. Temos uma saída anunciada de 2.765 metros quadrados para novembro, uma expansão de 750 metros quadrados de um ocupante do condomínio e duas novas ocupações que somam 3.000 metros quadrados a serem formalizadas nas próximas semanas. Por fim, no Master Labs, estamos em contrato com um novo ocupante do ramo farmacêutico que ocupará por volta de 500 metros quadrados no ativo. Com relação aos indicadores financeiros, o patrimônio líquido do fundo é 5,5 bilhões, a cota patrimonial está em R$ 162,22, a cota mercado está R$ 154,99, o valor de mercado 5,2 bilhões, o PVP do fundo está em 0,96 e a liquidez média em 6,4 milhões. O dividend yield, de acordo com a cota mercado, ele está a 8,5% ao ano. E o dividend yield, de acordo com a cota patrimonial, está 8,1% ao ano. Dando continuidade aqui aos comentários da gestão, na parte de desenvolvimento, ele cita aqui: no ativo Simões Filho, em agosto,
o avanço físico completou 92%, com o galpão praticamente finalizado, as etapas internas estão em fase de conclusão e o foco atual está nas áreas externas, como pavimentação e contenções. Com relação à alavancagem financeira, o fundo cita aqui que encerrou o mês com 11,5% de alavancagem financeira no portfólio. 13,7% se considerarmos o volume da dívida contraída via SPE. Esta estrutura foi feita para auxiliar o crescimento do portfólio, não comprometendo a estrutura de capital do fundo. O time de gestão acompanha a evolução da alavancagem de modo atípico. Agora aqui a gente pode ver os indicadores imobiliários. O fundo tem 28 imóveis, 148 locatários, 1.595.384 metros quadrados é a ABL do fundo. O tempo médio de contrato está em torno de 4,4 anos. A vacância física está em 3% e a vacância financeira está em 3,3%. O preço médio do portfólio a mercado está em R$ 3.456,70 no metro quadrado e o aluguel médio do portfólio está em R$ 26,30 por metro quadrado. Dando sequência aqui ao comentário da gestão, com relação a movimentações do portfólio, em complemento ao fato relevante divulgado no dia 29 de outubro de 2024, o fundo firmou o aditamento contratual com o objetivo de ajustar o preço da transação considerando a aquisição de 2 módulos em expansão, sendo um deles na modalidade Buy Suite, que totalizaram 29.580 metros quadrados, adicionais de área bruta locável. Adicionalmente, a transação contempla a aquisição de 50% de participação em 2 galpões logísticos performados, localizados no condomínio CLCR Log, em Cariacica, Espírito Santo, com um ABL total de 83.478 metros quadrados. O fundo também submeteu ao CAD pedido de análise para aquisição do controle unitário das SPEs proprietárias de 4 ativos logísticos situados em São Paulo e Guarulhos, PQNM, São Paulo, com 24.377 metros quadrados de ABL, e pátio de 9.960 metros quadrados. Guarulhos, com 105.437 metros quadrados de ABL, o pátio Guarulhos em construção com 6.500 metros quadrados de ABL, e Embu das Artes com 39.475 metros quadrados de ABL. A operação encontra-se em fase de diligência e está condicionada ao cumprimento de determinadas condições precedentes. Aqui, o demonstrativo de resultados, a gente pode observar que as receitas do fundo no mês de agosto foram 40,2 milhões, o que rendeu aqui 1,19 R$1,19 por cota. As despesas totais ficou em 8 milhões, o que gerou aqui em torno de 0,24 centavos por cota. O resultado distribuível foi de 32 milhões, o que gerou 0,95 centavos por cota, e o fundo distribuiu um resultado aqui de 37 milhões, que resultou em R$1,10 por cota. Então ele gerou 95 centavos, e distribuiu R$1,10. Aqui a gente pode ver a questão da reserva acumulada, né? Como ele já relatou, 50 centavos de reserva. Com relação ao balanço patrimonial da carteira, o fundo tem um passivo de aproximadamente 745 milhões, referente à aquisição de imóveis, sendo 18% nos próximos 6 meses e o excedente no longo prazo, mapeados pela gestão,
e suportada pelo montante alocado em LCI, renda fixa e CRIs. Aí aqui à direita a gente consegue ver as aquisições, né? E aqui o montante a pagar em até 6 meses. Vou dar um pouquinho aqui, pequenininho aqui a letra, né? Vou pagar em até 6 meses, 132,2 milhões, e a pagar mais de 12 meses, 608,4 milhões. Com relação ainda sobre o saldo devedor, projetamos a trajetória de desalavancagem do fundo com projeção de 11,5% do patrimônio líquido de alavancagem financeira ao final de 2025 e redução progressiva nos anos seguintes. Acreditamos que o nível atual de endividamento é saudável e compatível com a geração de resultados, tendo viabilizado o crescimento do portfólio sem comprometer a estrutura de capital. Aqui ao lado a gente pode ver 11,5% em 25, aqui em 2026 é 11,2% e assim vai diminuindo, 10,3%, 9,3%, 8,3% até 2035 chegar a 3,4%. É, Aqui a gente pode ver a carteira de ativos, né? O portfólio conta com 28 ativos, diversificados em 6 estados e aproximadamente 1.600 mil metros quadrados de ABL, com baixo histórico de vacância. A gente pode ver aqui a distribuição geográfica, né? Ele citou em 6 estados. Aqui a parte da alocação por classe, né? 29% AAA, 47% AA e aqui 9% imóveis classe A, 10% classe B, 5% classe C. Aqui na parte de alocação por segmento de locatários, podemos ver aqui os locatários no e-commerce, automotivo, logística, outra parte de logística, saúde, eletrodomésticos e outros. Alocação por inquilino, a gente pode ver aqui Mercado Livre, Volkswagen, Electrolux, Shopee, Decathlon, Creme, Leroy Merlin e outros. Alocação na natureza dos contratos, né? 30% na forma atípica e 70% na forma contratos típicos. Alocação por indexador, 86% alocado em IPCA, 14% em IGPM. Com relação ainda aqui à carteira dos ativos, vamos ver os meses de reajuste de aluguel, né? Setembro, 6%, outubro, 5%, novembro, 4% e dezembro, 5%. Com relação às revisionais de contrato, em 2025 ainda tem 52% de revisionais, né? Em 2026, 12%, 2027, 15% e 2029, 15%. Com relação ao vencimento dos contratos, 12% a vencer esse ano ainda, 10% a vencer em 2026, 16% em 2027 e a maior parte aqui, 57% dos contratos, a partir de 2029. Aqui o histórico de vacância, a gente pode observar aqui também na faixa dos 3% ao quarto mês já, ó, a partir desde maio, ele conseguiu reduzir de 5,5 para 3,6 e vem baixando aqui, chegou a bater 3,1 e esse último mês de agosto, fechando em 3,3% a vacância. Bem baixo o nível de vacância do fundo. Aqui a gente ainda vê aqui a parte da carteira de ativo, né? Aqui ele fala um pouco sobre a movimentação esperada na carteira de locatários do fundo. Nesse mês de julho, teve a entrada de 3 novos inquilinos. De agosto, saída de 2 inquilinos e chegada de mais 2 inquilinos aqui. E as saídas que ele já comentou anteriormente no relatório, né? Para o mês de setembro, 1 inquilino. Para o mês de outubro, 2 aqui. E para novembro, mais 1 aqui.
aqui a parte de comercial e estratégia. Aí ele cita aqui que 37.254 metros quadrados da ABL está em negociação comercial e 8.607 metros quadrados de ABL está na fase de minutagem e aqui 16.269 metros quadrados já está locada. Aqui a parte do resumo da estratégia comercial do fundo. Vou dar uma lida aqui para vocês. Com o fundo em patamar de vacância de 3%, muito inferior à média do mercado, que já é considerada baixa, 7,45%, considerando classificações de B até o AAA em todo o Brasil. A estratégia da gestão é na manutenção da ocupação e busca por ganhos reais nos aluguéis. Nossa visão sobre a carteira é, é que há diversos contratos passíveis de revisão e estamos atacando estrategicamente aqueles que estão ao nosso alcance, seja por estar em janela de revisão, seja por discussões de renovação. É natural que, em um portfólio deste tamanho, possa existir contratos com viés de redução, mas a tendência do fundo e do mercado é de apreciação nos valores de uma maneira geral. Em termos de vacância, há apenas um ativo na carteira com disponibilidade persistentemente acima dos 15%. É o HGLG São José dos Campos. Este ativo, localizado em São José dos Campos, é uma antiga fábrica da Ericsson e ainda é a maior ocupante do parque. O desafio é justamente a tipologia dos galpões, que possuem um perfil industrial, é direito baixo, sem docas elevadas, pouco pátio, etc. Nosso trabalho é identificar as demandas na região e converter em locação. E o perfil e o perfil tem sido de ocupações menores de indústrias ligadas ao ramo automotivo, aeroespacial e tecnologia, com a recente venda do terreno dos fundos para um loteamento residencial. Estamos trabalhando no desmembramento da matrícula para evoluir com um projeto de construção de aproximadamente 50 mil metros quadrados de galpão classe A no terreno remanescente, que nos possibilitará reformar e modernizar os prédios antigos existentes. Então, pessoal, é complicado realmente essa parte de galpão industrial, né? É, se um determinado inquilino desse galpão sai, para você realocar esse galpão para um outro inquilino é difícil, porque já é feito específico para aquele tipo de indústria. Então é difícil realmente. Então é complicado essa parte de é, galpão logístico industrial. Bom, pessoal, dando sequência aqui, é, agora vem a parte do desenvolvimento do HGLG Simões Filho. O galpão está em obra, né? A obra está praticamente já na reta final de conclusão. É uma obra que ocorreu um incidente aí há poucos dias atrás. O valor total estimado da obra está aqui ó, em 265 milhões. Durante a execução de uma das contenções no entorno do galpão G100, foi identificada uma movimentação atípica na estrutura, que passou a ser monitorada preventivamente no dia 18 de agosto de 2025. Ocorreu o colapso parcial da contenção. Aí eles falam aqui que não houve registro de vítimas nem de impactos ambientais. Importante destacar que a área afetada restringiu-se ao entorno externo, sem qualquer dano à estrutura do galpão. A gente pode observar aqui pela foto, né, que é bem distante do galpão. Realmente o galpão intacto e o local do incidente bem afastado. Aqui com relação ainda à carteira de ativos, aqui são os FIIs, né, a carteira de FIIs, a alocação total é 5,5 percentual do patrimônio líquido do fundo está alocado em FIIs. A gente consegue perceber aqui que
houve uma diminuição no percentual com o passar do tempo, ó, chegou a bater 5,8 aqui em abril e agora foi reduzindo e no atual momento está em 5,5%. Já chegou a ser 6,9, né? Em setembro do ano passado. Com relação à liquidez, o fundo no momento está com uma liquidez de 6,4 milhões e 2,6% de giro, né? É o equivale a esse montante aí. Aqui, com relação ao número de cotista, o fundo segue aumentando o seu número de cotistas, né? Com o passar do tempo. Bom, pessoal, aqui nós chegamos no final do relatório. Aqui fala um pouquinho sobre a Pátria, né, que é a gestora do fundo, né, gestora líder em investimentos alternativos, com atuação global em 4 continentes, mais de 35 anos de atuação em alternativos, mais de 263 bilhões sob gestão, uma das maiores gestoras de investimentos alternativos da América Latina. Real Estate, maior gestora independente de fundos imobiliários do Brasil, mais de 28 bilhões sob gestão, são 20 FIIs listados na B3 e 2 FIIs negociados em ambiente CETIP, além de fundos exclusivos. Um pouquinho aí sobre a Pátria, que é a gestora do fundo. Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado. Esse foi o relatório gerencial do HGLG11. Se chegou até aqui, deixa seu like, se inscreve aí no canal, dá uma força para o canal poder crescer. Obrigado aí por ter chegado até aqui e a gente se vê numa próxima aí, pessoal. Um abraço.